Oi pessoal, tudo bem? Eu gostaria que vocês se inscrevessem, colaborassem, ajudassem com esse canal para que eu trouxesse algumas curiosidades para as pessoas que gostam de certos assuntos que não é de fácil acesso. Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre domínio próprio e domínio do nosso corpo. Porque eu não quero entrar muito em detalhe técnico sobre certos aspectos que no momento que importa nós conhecermos, para que depois nós possamos fazer um aprofundamento em cada detalhe. Eu me lembro, como eu falei em vídeos anteriores, que eu tive contato com primitivo, que normalmente chamam selvagem, ou índio, que eu não concordo muito com esse ponto, porque eu disse que havia aprendido muito com ele, fora as coisas que ele fazia, naturais, que às vezes até me deixava meio envergonhado de não conhecer tão pequenos detalhes da própria natureza. Mas foi com o tempo que eu fui me aproximando, formei uma amizade, um círculo de amizade, como diz irmão, né? E aí é que você percebe o quanto nós somos tão próximos uns dos outros. Por isso que eu digo, nós somos partes uns dos outros. E uma das coisas que eu aprendi com ele é você ter domínio sobre você. O principal das nossas vidas é saber como controlar o medo, a dor, os sentimentos. Porque através do seu controle e sua mente sobre o seu corpo, você consegue ter domínio sobre a natureza que está em sua volta. São pontos que, para quem vive no grande centro comercial, é ilógico. Quem vive nos centros urbanos é ilógico, mas para quem convive com a natureza, tem um certo domínio sobre o seu eu e que ele consegue realmente obter um domínio exterior. Por que eu estou falando assim? Porque aprendi com ele. Nós encontramos um animal no meio do mato e simplesmente aprendi com ele que você não deve mexer com o animal, nem temer o animal. Você viu o animal, pare e fique no seu lugar. Ele vai olhar você, observar você, mas não vai atacar você. Se você se mantém parado, sem fazer nenhuma atitude agressiva ou demonstrar medo, o animal imediatamente ele para e te respeita. Você observe nos vários vídeos que você vai ver pela internet sobre a vida selvagem, você percebe que os animais, eles, antes de atacar, eles observam o seu oponente. Mesmo o leão, com ele respeita o animal menor que for, ele nunca ataca de uma vez. Ele observa o seu oponente. É esse sentido, é esse ponto que eu aprendi com ele, observar o oponente. Porque você não pode demonstrar medo, não pode demonstrar falta de confiança em si mesmo. Não pode demonstrar que no ambiente que você está, você é o dominante. Esse é o ponto principal, você dominar o ambiente em que você está. Ter domínio próprio, como diz a Escritura. Tenha domínio próprio.
domínio sobre si, respeito sobre o seu próximo, respeito sobre o local que você está. Isso que as pessoas não têm, não entendem, não compreendem. Que nós temos que ter respeito com a natureza, respeito com o ambiente que nós vivemos. E aí você vai prestar atenção que tudo vai se tornar melhor. É por isso que na cidade grande a gente vê muita gente inimiga da outra. Muitas pessoas que, ao observar outra pessoa dentro de si, muitas vezes nem a conhece, nunca nem a viu. E sente um certo asco, um certo repúdio pelaquela pessoa que ele está vendo. Não, nem a conhece totalmente, mas a repudia. O que nós vemos que a natureza ela nos ensina, mas nós, como os humanos, nos achamos ou nos sentimos melhor, superior, dominador, que nós somos nós, o resto é resto. Foi nesse sentido aí que eu aprendi com ele que nós temos que respeitar o nosso ambiente. Aonde nós estamos, nós somos parte do meio. E tudo que está em nossa volta, nós estamos no centro de convivência de outros que ali convivem. Aí você talvez não entenda as expressões que estou usando, a forma que estou falando, porque tem coisa que você tem que aprender por dentro de si, você tem que compreender o que está fora de si, o que as pessoas não entendem. Então eu vou entrar alguns pontos aqui para que possa trazer para você entender como ter o domínio próprio, porque o domínio próprio, o próprio Cristo ensinou e faz parte do Evangelho, faz parte de muitas religiões. E nesse ponto que eu entro sobre o domínio próprio, que foram feitos do domínio próprio ou da forma de dominar o seu ambiente, o seu ser como religião, como é uma coisa que é da própria constituição física do próprio homem. Ele perde esse domínio porque ele se autodomina senhor de tudo, como está enganado. Então eu quero mostrar esses pontos, porque na Índia, os hindus, alguns religiosos profundos do estudo da consciência, se isolavam a tal ponto em cavernas, em regiões distantes, para não ter contato com a população e conviver com a natureza, tornando isso uma religião, um centro religioso, centro da sua própria consciência. E ali faziam as religiões e se formando grupos. E esses grupos assim tinham aquilo como estudo, como parte do Deus que ele assim ele enfatizou dentro de sua consciência. E ali tudo em torno daquele Deus ele se fazia uma auto-entrega da sua consciência. Então você encontra na Índia os faquis, outros que conseguiram total domínio sobre o seu físico corporal. Você vai lá para da China, tem os monges do Tibete que tinham domínio sobre o seu corpo, chegaram a um ponto de até fazer levitações, domínio o controle da dor, o controle das artes marciais, tudo em torno do autodomínio. E praticam isso como religião, como assiduamente tem aquilo como o ponto principal da sua vida. Então cada religião, cada povos procurou ter um domínio daquilo que achava necessário para o seu uso. O Japão utilizou as artes marciais, como também o domínio próprio. Você, quando faz o judô, você vai perceber o karatê,
que você precisa ter o domínio. Para você quebrar a madeira, partir a madeira, você tem que conhecer, ter o domínio sobre o seu corpo, domínio sobre a forma de bater. Tudo é um domínio. Em toda a natureza você tem que estudar toda ela para ter o total domínio. Os espadachins tinham total domínio sobre as espadas, sobre a forma de bater com a espada, o corte da espada, o ângulo para atingir o seu oponente. Tudo isso faz parte do domínio do homem sobre a natureza. Entender o ambiente em que ele está convivendo e vivendo. Então, tudo na natureza existe. A necessidade de você aprender, de uma aprendizagem, de um conhecimento, de um domínio próprio. Não demonstrar medo para o oponente. Quando você não demonstra medo para o oponente, ele te respeita. Eu aprendi com esse cidadão e algumas vezes os cachorros encontravam aquele monte de vira-lata, vinha em cima, até cachorros que atacavam mesmo. Viam com toda a fúria, eu parava e ficava na posição e observando o animal com seriedade, sem tirar os olhos do animal. O animal, imediatamente os cachorros paravam. E alguns dos vira-lata, eles procuram atacar por trás, porque sabem que você por trás está distraído. E eu ficar de ponto, me virava, fazia os movimentos, observava com os olhos, ele parava e ficava quieto. Se eu corresse, ele atacaria. Se eu fizesse um movimento errado, ele me atacaria. Aprendi a ter um movimento, olha, observar os animais e saber movimentar as mãos, fazer os certos domínios que os animais respeitam. Ele vai observar o movimento da tua mão, ele vai observar os teus olhos, ele vai observar os pontos estratégicos que ele deve te atacar. Mas se você observa ele, ele para e fica quieto. Depois ele recua, vai embora sozinho. Isso é não só para o cachorro, como para a cobra, para animais, para tudo. Tudo tem o seu ponto estratégico. Então aí foi que eu me lembrei, quando ele conversava com ele, que ele me explicou esses detalhes, que eu me lembrei que quando os domadores de tigre, eles entram dentro da jaula do tigre com chicote, só com chicote, mas observando o tigre com a posição estratégica. Ao observar o animal, ele recua, ele respeita, ele não ataca. Ele teme o homem em sua natureza. Aprendi isso com ele. A nossa voz tem um poder grande sobre os animais e que as pessoas não sabem. E aí, quando você observa que a sua voz tem um poder sobre o animal, tem um poder dominador sobre o animal, você vai entender que dentro de si você tem um poder de consciência muito forte. Então, nós temos que observar, primeiro nós compreendermos a nós mesmos. É isso que eu digo, compreender a si próprio. E eu vou colocar aqui pontos que muita gente até discordar, vai achar que é loucura, que é besteira. Mas é as coisas que a Escritura mesmo, os antigos, eles falavam: domine a si mesmo. Tenha controle sobre você mesmo. Aí onde a Escritura nos fala, os evangélicos sabem muito bem disso, que a Bíblia nos fala, ou nos revela, ou está escrito, como costumo falar, que o homem tem que ter controle, não deixar se levar pelo egoísmo, pela vaidade, pelos desejos, pelas más consciências, pelas vontades más que dominam o homem. É esse sentido em que eu vou agora entrar em detalhes, e talvez você ache que eu estou querendo impor alguma forma de dominar a tua consciência. Não, eu quero que você aprenda a dominar sua consciência, a dominar quem você é e o que você é. Quando nós nos despertamos, nós acordamos, nós entendemos o que nós fazemos, o que nós estamos fazendo, e aí nós compreendemos. Vou colocar pontos aqui que vai até ficar meio sem nexo, mas você depois vai entender o que estou falando. Você sabe que a dor tem prazer, nós temos prazer na dor? Você diz, não, nunca, ninguém gosta de dor. Nós gostamos da dor, nós temos prazer na dor. Mas tem dor que nos afeta e nos prejudica, o nosso organismo repudia. Por que nós temos que ter prazer na dor? Porque através da dor você descobre as suas necessidades.
Como você pode dizer isso? É verdade. Por exemplo, eu vou colocar simples. O teu próprio organismo, ele tem o domínio sobre todos os sentidos do seu corpo. Você não consegue, você, sua consciência mesmo, eu vou colocar assim, sua pessoa, você consegue dominar o seu olhar, a sua posição de olhar, o andar, mover o nariz, a testa, a boca. Você consegue dominar. Eu quero ver você mexer a orelha. Você não tem muito domínio sobre a orelha, mas você tem domínio sobre os órgãos que você usa com mais facilidade. Mas de mover a orelha como um elefante para um lado e para o outro, você não tem essa facilidade. Mas eu conheci pessoas que tinham domínio sobre todos os órgãos do seu corpo. Como você domina o dedo, você domina o dedo do pé, você domina os seus órgãos sexuais, consegue mover. Tem mulheres que conseguem fazer movimentos que não são todas que conseguem. Tem um domínio, consegue tremer a pele, consegue tremer os seios. O homem também consegue dominar músculos do corpo. Então, cada corpo, cada parte do nosso corpo, tem pessoas que têm um domínio muito completo. Facialmente, tem domínio sobre pontos do corpo que não é todo mundo que tem. Não é todas as pessoas que o conseguem. Então é isso que eu estou me referindo. A dor que eu falei, você quando sente prazer, eu falei isso, prazer da dor, por exemplo, o simples prazer, que você sente prazer. Quando você sente a necessidade de defecar, que você vai e faz, você sente aquele alívio. Quando você sente vontade de urinar, você vai e sente alívio, sente prazer. São dores que o homem tem são prazerosas. Um outro sentimento, que muitas vezes o sentimento de ejaculação é dor também. Você contrai todo o seu organismo, todo o seu corpo para poder ter aquela atitude. Porque sem a contração muscular muito forte, isso não acontece. Mas você tem prazer naquilo, você sente prazer total nos movimentos do seu órgão, dos seus órgãos, dos seus músculos, dos seus sentimentos, que são os sentimentos são produzidos pelo controle da musculatura que você tem. O coração a mesma coisa. Então, todos os nossos organismos precisam você ter o controle. Não pode ser exagerado. A dor não pode ser exagerada porque você não suporta. Mas a dor, o próprio teu organismo usa a dor para poder fazer a localização de onde está o mal que está te atingindo. Então, ele produz prazer porque ele consegue descobrir o local onde está o mal. Então, o próprio organismo é automático isso. Não é você consciente que tem esse domínio, mas o próprio organismo. Nós temos dentro de nós uma célula que assim produz, ou célula, desculpe, uma glândula que o produz. Então, se você perde o sentimento da sensibilidade que te produz esta dor, você fica desprotegido. Você não é mais imune em certo sentido, em descobrir, em agir sobre a doença que está atingindo o seu corpo. Então são coisas que a pessoa tem que ter fazer uma analogia de si mesmo. Nós como conscientes, não dominamos o corpo interior. Estamos tão acostumados que desprezamos os sentimentos que o corpo tem. Desprezamos as coisas mais banais, mais simples. Em que os hindus, os monges tinham esse domínio sobre a dor. Aprendia a ter o controle da dor total. Se você vê algumas religiões da Índia, você participar de ou fazer um estudo sobre algumas religiões hindus, tem coisas que eles faziam e ainda fazem,
de pendurar nos escrotos do homem peso, o homem ser pendurado com peso nos escrotos e o cara não sentir uma dor. Você sabe que é a parte do homem mais sensível. E o cara consegue fazer pendurar pesos ali, o cara consegue ter o domínio total dos órgãos, de todo o sentido dos órgãos, da pele, do corpo, do dedo. O cara consegue ser enterrado, ficar 3, 4 meses enterrado. É o total domínio que o homem mantém do seu corpo, que se torna absurdo à mente normal. A nós que convivemos na cidade, isso se torna até absurdo. Mas eles têm isso como uma religião, como domínio total do seu organismo, domínio total de tudo que ele tem dentro de si. Consegue dominar o seu coração, diminuir a batida cardíaca, a circulação sanguínea. E coisas que as pessoas têm como religião, não é o autodomínio, consegue manipular totalmente o seu corpo através do seu cérebro. Perde o medo, perde tudo. E muitos até conseguem. Você presta atenção em você mesmo, ou as pessoas que estão em sua volta, quando sente uma dor muito aguda, muito forte, o próprio seu cérebro desliga, você desmaia, ele desliga ali. E essas pessoas levaram o controle da mente do yoga, como outras aí, e de conseguir um total domínio dos seus sentidos. Então é isso que eu quero falar para você, ter o domínio próprio. Não o exagero de levar a esse ponto, de tornar-se como uma religião, tornar uma coisa que você vive desprezando o ambiente e a sua própria natureza que você precisa viver. Você se desprende do convívio para se absorver dentro dos seus conhecimentos interiores. Também não é correto e não é bom. Porque você não é feliz em todos os sentidos da sua vida. É preciso você ter consciência que nós temos que ser ponderados em todos os nossos conhecimentos, em todas as nossas atitudes e nossas ações. E é nisso que nós percebemos que o autocontrole tem que ser perfeito. O que ocorre com o ser humano quando ele se deixa levar por sentimentos que lhe são negativos? Eu vou citar o caso aqui, alguns pontos em que você vai perceber que é normal na sociedade. Observe que o casamento, as pessoas, muitas das pessoas casam e reclamam do casamento, reclamam do marido, reclamam dos filhos, reclamam das condições de casada. E muitas das vezes isso faz parte da nossa própria natureza.